século XIX, ele fecha um ciclo humano de esforço na correção de equívocos na relação entre o homem e a lei de Deus, que durante muito tempo ficou restrita aos caminhos escritos. Ficou restrita ao livro, ao pergaminho, ao papel. Então, com a intenção de fomentar um debate espiritual sobre a verdadeira e essencial relação do homem com a lei de Deus, Kardec pergunta onde ela está escrita. Como a dizer, é de fato nos livros? E a resposta dos espíritos foi: não, na consciência. Eles são mais concisos, na consciência. Essa é a questão mais conhecida, a parte da questão mais conhecida. Todo mundo sabe a resposta de cor. Agora, a parte que não é muito conhecida e ela é mais relevante para a palestra de hoje de manhã é a 621A, porque ele diz assim: visto que os homens trazem na consciência a lei de Deus, qual a necessidade dela lhe ser revelada? Visto que os homens trazem na consciência a lei de Deus, qual a necessidade dela lhe ser revelada? E os espíritos respondem: ele, o homem, a esquecera e desprezara. A palavra desprezo aparece aí, o verbo desprezar aparece aí, como a dizer que esse esquecimento foi voluntário. Não foi por negligência de Deus. Foi um esquecimento voluntário. E eles completam: então quis Deus que ela, a lei, lhe fosse lembrada. Essa resposta, essa segunda parte da resposta dos espíritos, justifica qualquer esforço do movimento espírita no sentido de lembrar aos homens qual é a essência da lei de Deus. Por isso que nós estamos reunidos aqui. Porque o processo de evangelização não é mais que um despertar de consciências. A evolução se dá a partir do diálogo entre a consciência e a lei de Deus. Ou melhor, a partir do diálogo do ser, da individualidade espiritual e Deus através da consciência. Mas é necessário lembrar essa individualidade espiritual de que isso é possível. É possível e necessário. E esse processo se dá através da evangelização. Então, quando eu fui preparar a palestra, eu tinha um passo. Eu não sabia se eu preparava uma palestra para evangelizadores da criança na casa espírita. Mas eu pensei, poxa, mas grande parte, para não dizer todos esses evangelizadores, são pais, são mães, são avós, são tios, não é? Alguns desses espectadores estarão desencarnados e são espíritos, à beira de um reencarne. A qualquer hora eles podem voltar a ser criança. Então, para quem que eu vou preparar essa palestra? Qual é o público? Qual é o público? Parem e pensei. Espíritos. Espíritos. Porque todas as posições na vida são absolutamente transitórias, inclusive a infância. A nossa palestra hoje vai ser uma palestra voltada para espíritos. Aí cada um vai receber as dicas, as sugestões espirituais que foi alinhavando, de
um benfeitor para outro, de um sábio da espiritualidade para outro, e aplica na circunstância que for devida. Ou como evangelizador na casa espírita, ou como pai, ou como criança. O que nós faremos é uma avaliação, não vai ser superficial, vai ser profunda, porque com Allan Kardec nada é superficial. Nós vamos fazer uma avaliação profunda quanto às reais necessidades do espírito recém-reencarnado. O que é de fato necessário ensinar, ou melhor, lembrar no que tange a lei divina. O que é essencial. Porque quando nós temos um batalhão, um grupo de atiradores, você tem todos eles. Vamos usar um exemplo velho, não é o mais feliz, mas é o que a gente está mais familiarizado com a nossa condição espiritual. E todos têm uma arma na mão, um fuzil. Mas um, ou alguns, vão ser chamados de atiradores de elite. E eles não vão trabalhar com tiros, porque o atirador de elite não pode usar tiros, né, sem referência à cidade, né? Nós estamos falando daquele que vai só poder dar um tiro e não pode errar. Um tiro. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que escolher um tiro, ele tem que selecionar, tem que ser o tiro essencial, um só. Não é assim? Em evangelização da criança é a mesma coisa. Muitas coisas podem ser ensinadas por uma criança, mas só uma é essencial. E o evangelizador da criança, ele trabalha com essa uma coisa: moral. Moral. Por isso é muito complicado quando nós impregnamos, carregamos, inchamos a evangelização infantil com informação doutrinária. E a moral fica soterrada por esse amontoado de informações. Marta, Marta, por que te fatigas com tantas coisas quando apenas uma é necessária? E Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu a essencial: se ajoelhar aos pés do Cristo. Evangelização é assimilação pelo coração do Evangelho. Assimilação através do sentimento, através do coração, do conteúdo sublime do Evangelho, para crianças, espíritos recém-encarnados e pais. Isso é evangelização. Para tanto, eu trouxe o nosso grande mestre no que diz respeito ao estudo da lei divina, o professor Allan Kardec. E um texto que particularmente eu considero, outros poderão destacar textos distintos, mas particularmente eu considero o mais importante texto sobre a evangelização da criança, dentro de toda a literatura espírita, que se encontra na Revista Espírita, uma literatura dos evangelizadores. Gente, quando eu falar evangelizador, não é o da casa espírita só não, viu? É todo aquele veterano da reencarnação, que já está aqui na Terra há mais de 15 anos, né? Já que temos evangelizador, já vi casos de evangelização com 13 anos de idade, ser evangelizador. Mas todo aquele tem responsabilidade com quem veio depois. E essa é uma literatura pouco explorada, a Revista Espírita. E lá na Revista Espírita eu encontrei o mais importante texto sobre a evangelização da criança. Na Revista Espírita de fevereiro de 1864. O que a gente tem estudado na Casa Espírita é lições morais. Mas o professor Allan Kardec aponta
quando as primeiras e mais importantes lições morais devem ser apresentadas na infância. Por isso o título que ele dá para o texto é Primeiras Lições de Moral da Infância. Um texto precioso, precioso. Revista Espírita, fevereiro de 1864. Texto importantíssimo. E lá nesse texto, ele vai colocar muita experiência pessoal. Quem já leu o livro Viagem Espírita de 1862 sabe que Kardec foi uma série de viagens pelo interior da França. Algumas viagens para a Bélgica, conhecendo os grupos espíritas, e eram muitos grupos espíritas, que surgiram na França do século XIX. Só um motivo, você não andar na fogueira, né? Bom? 1864, Não, é bem antes. Então, Allan Kardec sai conhecendo esses grupos espíritas, conhecendo esses ambientes de trabalho, e ele tinha um costume muito salutar no movimento espírita, que era querer, ele pedia, para se hospedar na casa de companheiros, para perguntar a experiência. O movimento espírita não é uma reunião de pessoas, é uma reunião de amigos. Né? Companheiro vem companheiros, mesmo pão. Companheiro é aquele que divide com a gente o mesmo pão. Hoje de manhã a gente fez isso. Né? Então ele se hospedava na casa de amigos para comer um pão, né? Na França, um fundi, né? Tomar um vinho e conversar sobre a evolução espiritual. E nessas casas, muitas vezes, ele teve contato com crianças. Já crianças. O movimento espírita começa forte em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, né, a segunda edição, mas desde 1954 já havia uma movimentação em torno de Allan Kardec, nos primeiros estudos. Então, em 1864, nós já tínhamos crianças que nasceram em berço espírita. E aí o contato com essas crianças chamava muita atenção de Kardec. Ele ficava atento para aquilo. Olha só, que mestre, né? Poxa vida, eu estou trabalhando desse tanto para assistir o impacto da doutrina espírita na humanidade. Mas eu vou perceber de forma mais sensível a força desse impacto no espírito recém-encarnado, na criança. Então ele começa a estudar o comportamento da criança que já cresceu, ou está crescendo, sobre o impacto desses ensinamentos. Mas numa das casas, ele fica impressionado com o mau comportamento de uma criança filha de berço espírita. Kardec tem textos dele no Viagem Espírita de 1862 e na Revista Espírita de 1861, quando ele fala do espiritismo em Lyon, em Bordeaux, em que ele fica encantado com o bom comportamento das crianças filhas de espíritas. Fica encantado. Nossa, são crianças maravilhosas. Só que em 64, aí ele vai mencionar o oposto. Ó, agora eu tive contato com um filho de espíritas que era difícil, custoso, mau comportamento. E aí ele começa a analisar e avaliar, não o comportamento da criança em si, porque esse está evidente. Ele se volta para o comportamento de quem? Os pais, os evangelizadores. Ó, deixa eu analisar o que é que eles estão cometendo de errado. Onde é que eles estão pisando a bola? Porque o mau comportamento da criança é absolutamente sintomático. É sintoma, é reflexo. Tem que ir na origem. Na maneira como os pais se relacionam com esse mau comportamento. Porque o mau comportamento da criança é tendência. É tendência manifesta. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, né? As nossas más inclinações, nossos impulsos ruins. Agora, como é que o pai e a mãe e os outros evangelizadores, vô, tio, como é que eles se relacionam com essas tendências?
Eu não sou a causa da má tendência, mas eu interajo com ela. Como é que eu estou interagindo? A forma como eu interajo, como eu me relaciono com as más tendências da criança, coopera, colabora com os objetivos sublimes da espiritualidade ou atrapalha? E a pergunta que Kardec faz. E ele faz as primeiras observações, e a mais contundente delas, por isso nós vamos abrir com essa observação, é quando o estímulo das más tendências. Olha só, a proposta da educação sob as luzes da doutrina espírita é do combate às más tendências. Existe também a inação, quem não combate, quem não faz frente. Agora Kardec começa falando do estímulo. O pai que deveria combater, alguns não combatem, mas também não interagem, ficam inertes, apáticos. Mas aí ele vai mencionar aquele comportamento do educador espírita como estímulo à má tendência. Lenha na fogueira. Não. Então ele começa a falar o seguinte: parece que se torna desde o berço, é quando ela começa a falar, não, é quando ela ainda só chora. Parece que se toma desde o berço a tarefa de excitar certas paixões. E Kardec, que era poliglota, dominava vários idiomas. Então, quando ele usa uma expressão, uma palavra na literatura básica da doutrina espírita, ele está indo no seu sentido etimológico. Paixão vem do radical grego pathos. Pathos é sentir, mas sentir de uma forma nociva. Alguém que estava apaixonado, para os gregos da antiguidade, estava doente. Paixão é todo apego, toda submissão da alma ao reino das sensações. Isso é paixão. Então esses pais estimulavam as paixões, que se tornam mais tarde uma segunda natureza. Uma segunda natureza. Porque a natureza primordial, a natureza essencial, e isso é altamente russoniano. Vamos lembrar que Rousseau é quase contemporâneo de Allan Kardec. Pestalozzi, que vai ser professor de Allan Kardec, era afetado pelo pensamento de Rousseau, e salvo as críticas que possam se fazer ao comportamento de Rousseau, diz que ele não fazia o que falava, mas isso é comigo também, né? Salvo as críticas ao comportamento, ele, a essência do pensamento de Rousseau é essa, de que a nossa primeira natureza é boa, é potencialmente boa. O homem é bom, está no contrato social, também está no Emílio, ou da educação. O homem, na sua essência, é bom, potencialmente bom. Mas o lixo social, os vícios sociais, vão impregnando na pele da mentalidade infantil, de modo a formar uma casca, uma couraça. É isso que Kardec está chamando de segunda natureza. De repente você não reconhece mais a criança. Pessoal, isso é tão grave que no livro Renúncia, Alcione Villamil, o anjo Alcione Villamil, cidadã do sistema de Sírios, chega para o seu orientador espiritual, seu tutor espiritual e fala: olha, eu sei que eu tenho méritos, isso fica implícito, porque senão ela nem pediria. Eu sei que eu tenho méritos e quero reencarnar para ajudar pessoas que eu amo. Onde? Na Terra. O que o tutor espiritual de Alcione vai dizer? Olha, meu filho, você vai reencarnar num ambiente moralmente enfermo. Médico, enfermeira,
pega infecção de paciente no sexo, é abalo moral. É o peso do habitat. E ele diz uma frase, Alcione, que vai fomentando esse debate aqui. Olha, Alcione, não poderá haver acordo entre o vício e a virtude. Diz isso. No livro Libertação também. Grandioso espírito, Matilde, Condessa Matilde, precisa reencarnar. Margarida vai ser, né, a hospedeira desse anjinho que era a Matilde. A Matilde, que vai reencarnar como filha, no plano espiritual, passa um pito na futura mãe, na Margarida, que era moralmente, espiritualmente inferior. E ela é, ó, eu vou reencarnar, mas você tem responsabilidade da minha missão. Olha lá, hein? Só parafraseando mais ou menos, a essência do discurso da Matilde é esse. Se precisar puxar minha orelha, você puxa. Se precisar de gol de castigo, você coloca. Me apresenta o Evangelho de Jesus. Ó, se você não me favorecer no meu compromisso, depois não vamos ter conversa. Ó, futura filha chamando a atenção da mãe. É como se a Matilde dissesse para Margarida: não permita que surja nos meus atos e comportamentos uma segunda natureza. É como se o tutor espiritual da Alcione dissesse: minha filha, você vai reencarnar e pode ser que uma segunda natureza, impulsos que não lhe dizem respeito mais, venham te assombrar. Você vai resistir a eles por conta da sua condição moral, mas eles vão te machucar. Porque resistir a esses maus impulsos vai exigir de você muito esforço. Um esforço que por hora é desnecessário. Estamos falando de 2 anos. Agora, para quem já é mal inclinado, vai haver um esforço para não sucumbir? Muito pequeno. Daí a cooperação, a colaboração do educador para ajudar nisso. E se espanta dos vícios da sociedade. Quer dizer, deixa vir à tona o vício, a paixão, e depois fica todo mundo escandalizado com a sociedade, postando coisa no Facebook. Oh, que mundo cruel. Não é? Ah, eu não deixo mais meu filho brincar na rua, não, porque os meninos dão um elemento. Eu vou tirar meu filho daquela sala, pedir para a professora mudar ele de sala, porque na sala só tem um menino levado. Ah, vou tirar daquela escola, o ambiente daquela escola é muito bom, não. Olha a segurança que a gente tem como educador, né? Eu não estou confiando no que eu estou oferecendo. Meu filho tem tendências ruins, eu não colaboro para combater essas má tendências. Ora, se é assim, em contato com os outros, ele vai sucumbir facilmente. Quando o certo, o correto, seria: meu filho tem recebido de mim valores, ele tem se esforçado para combater suas más tendências, eu confio no Evangelho e sei que esse esforço do meu filho em resistir às más tendências vai ser inspiração para o crescimento dos demais. Então, meu filho, eu quero que você ande nos piores lugares, conviva com as piores pessoas, porque isso é evangelização. Jesus, né? Só andava com gente difícil. Não é assim? Ó. Então que as crianças o sugam com o leite. Olha a sutileza, a educação. É um homem muito elegante, um lorde espiritual. Professor Hipólito. Quando ele diz que as crianças sugam esses vícios com o leite, de uma maneira muito delicada, ele está recaindo o peso da responsabilidade sobre quem? Quem que amamenta? A mãe. Isso é absolutamente pestalozziano. E dizem que o que a mãe ingere vai para o
do ponto de vista nutricional e do ponto de vista vibratório, espiritual. Então, sutilmente, ele está dizendo, ó, e de todos os responsáveis por esse fracasso moral que tem caracterizado a educação da criança na Terra, a educação moral, o maior responsável é a mãe. Uma mania de pôr culpa no pai, não sei porquê. Não tem influência nenhuma. Influência pouco, né? É um favor que nem esteja por perto às vezes. Não faz falta nenhuma. Brincadeiras à parte, né? Faz falta. Eis disso um exemplo que, como cada um pode julgar, pertence mais à regra que à exceção do século XIX. 1864. Mudou? Não, porque um século e meio é muito pouco para mudar esse quadro. Muito pouco. O relógio da eternidade é segundos. Então é um texto absolutamente atual. Eu tenho calafrios quando eu vejo alguém dizer assim, a gente tem que tomar, no que diz respeito à educação da criança, a gente tem que tomar cuidado com os textos de Kardec, porque a criança que ele educava era do século XIX. Né? A pedagogia avançou muito. A pedagogia avançou porque era atrasada. Doutrina espírita não. Né? Muito tempo atrás, acho que na década de 60, o Herculano Pires está muito entusiasmado, ele sempre foi muito entusiasmado com o negócio da pedagogia, né? Pedagogia espírita. Aí deu sutilmente deu um toque. Ele falou, Chico, você não querendo angariar o apoio do Chico? Lógico, o Chico falasse que sim. Ô Chico, você não acha que o evangelizador da criança na casa espírita, ele devia se profissionalizar, ter uma formação acadêmica? Você não acha que o evangelizador da casa espírita deveria ser pedagogo? De formação? Ah, o Chico, o mineirinho de Pedro Leopoldo respondendo para o intelectual paulista. Uai, já pensou se Laranjeira tivesse ter diploma de agronomia para dar laranja? Tem que ter atenção para isso. E hoje pertence mais à regra que à exceção. Porque as pessoas não estão estudando o Evangelho. Aí sim. Não estão estudando o Evangelho. O movimento espírita é muito competente no que diz respeito ao domínio das letras doutrinárias, da ciência espiritual. Qualquer evangelizador espírita sabe explicar competentemente o que é um perispírito. Com exemplozinho do abacate e tudo mais. Qualquer evangelizador da casa espírita ou pai espírita sabe explicar com competência o que é mediunidade. Com exemplozinho do fio do telefone. Agora não tem mais fio do telefone. Tá vendo? Isso, né? Agora, o que falta no movimento espírita é um fenômeno, esse sim, muito recente e que está crescendo, e é o grande esforço da família Abreu, me refiro muito especialmente ao Sr. Osvaldo, ao Sr. Lúcio, é a evangelização do movimento espírita. Quem conviveu com o Sonó, né, Gilmar? Sabe como ele batia nessa tecla. Evangelizadores, pai, mãe, vô, estudar parábola, estudar as curas, os discursos de Jesus, as cartas de Paulo, Atos dos Apóstolos, Apocalipse, do Evangelho, à luz do grande mestre Emmanuel, fonte de vida, caminho, verdade e vida, palavra de vida eterna, vinha de luz, os romances todos. Pelo amor de Deus, gente, quem pega 50 anos depois, vai encontrar Célia Lúcius evangelizando um bando de cabra. As criancinhas assustadas do irmão Marinho, né? A personalidade que ela vai assumir, algo tão rosiano isso, tão Guimarães Rosa, né? A mulher que se veste de homem para trabalhar. Então, as crianças procuram, olha, os bodes mais velhos
disso. Na hora que ela sentava as crianças na relva para falar de Jesus para as crianças, ela mandava soltar os bichos. Os bodes velhos vinham, bravo, né? Arisco, ficava ali em volta e ela contava as parábolas de Jesus com sentimento, com amor. As crianças bebendo aquele leite espiritual e os bichos também. Resultado, não tinha mais cerca no sítio. Os bodes velhos começaram a ser carinhosos com as cabrinhas filhotes. Isso é evangelização da criança. É isso que tem que acontecer. Um contato mais intenso com a palavra de Jesus, com os sentimentos que essa palavra nos desperta. E transmitir aí, gente, aí transborda, né? Na sexta-feira à noite, você dorme em lágrimas lendo Ave Cristo. Quando você acorda no sábado de manhã para a evangelização, você vai para a evangelização e isso está jorrando dos olhos, tá? Saindo dos poros. Você está exalando o perfume do cristianismo nascente. Você evangeliza. E aí Kardec começa a fazer uma análise do coração da criança e falar dessa criança que ele vai conhecer. Numa família de nosso conhecimento, há uma pequena filha de 4 a 5 anos. 4 a 5 anos. E o pessoal escuta falar assim: as crianças de hoje são precoces. Eu sei de criança de 4 a 5 anos que mexe com tablet. E as crianças de 4 a 5 anos do século XIX liam Vitor Hugo. Por isso o povo de hoje, quando lê revista espírita e esses relatos de Kardec, fala assim: isso é mentira. Uma criança não teria esse vocabulário. Nós vamos terminar hoje com um texto de uma criança de Bordeaux. É mentira, Kardec inventou, essa criança é fictícia. Uma criança, não, as crianças que não têm vocabulário, que é do século XIX, são as nossas que não têm hábito de leitura. No entanto, alguém do século XIX que recém-reencarnado fica mesmo, vai falar: não é possível, é mentira, que esse menino consegue entrar nesse site sozinho. Porque a mentalidade infantil, na primeira infância principalmente, raciocina, ó, o HD está zerinho. Conexão ultra super potente com o plano físico e com o mundo espiritual. Quando você falando isso, eu li na Folha de São Paulo o seguinte: segundo paralelo sobre educação, perguntaram no jogador dele, juntou assim, eu levei para a discussão que o brasileiro, a família, os pais, se estão usando por aqui no filho brasileiro, o europeu que já nasceu é o pior, mas a educação europeia de hoje, comparada ao século XIX, também é muito deficiente. Esse é um fenômeno mundial. Mas eu estou falando de educação moral. Então aqui, Kardec vai apresentar uma criança de 4 a 5 anos, de uma inteligência rara, mas que tem os pequenos defeitos das crianças mimadas. Esquece o mimado, porque o mimado já ficou apropriado, a gente já sabe o conceito. Vai na origem, mimo. Aí a gente tem uma visão, né? Cheguei do shopping para a criança com um mimo. O que é um mimo? Presente. Ah, eu adoro mimar meu filho. É bater? Criança fica mimada porque apanha? Não tem bem, nós não estamos falando fazer apologia à surra, não. Pelo amor de Deus, então vamos inclusive fala diferente. Nós estamos dizendo o seguinte: o comportamento mimado nasce do mimo. E o que é mimar? Sabe o que é mimar? Mimar é assim: você pega uma mamadeira e vai dar suco de laranja para a criança, mas ela gosta muito docinho, até ficar melado o suco de laranja.
Aí você vai e coloca 5, 6, 7, 8 colheradas de açúcar, chacoalha para ficar aquele caldinho melado. Numa mamadeira com suco de laranja, você tem que colocar 1 colher de açúcar. Não vou nem o açúcar. Se colocar, né? Facilita. Traga prazer, mas uma colher de açúcar é o necessário. As 8 é mínimo. Entenderam? O açúcar em excesso, esse açúcar em excesso é o carinho que transborda. Transbordar é passar do limite. Aí aquela criança que ficou crescendo com suquinho de laranja melado é uma criança mimada, porque ela sugou o mimo. Consciência? É isso que Kardec está dizendo. Quer dizer que ela é um pouco caprichosa, chorosa, teimosa e não de sempre obrigada quando se lhe dá alguma coisa. Acho que foi o que mais deixou ele chateado. Acho que ele fez alguma coisa e a menina nem agradeceu. Esse texto é de 1864. Quando é que saiu o Evangelho segundo o Espiritismo? 1800 o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho. 1864. Aí, o que Kardec pega lá no capítulo? Primeiro, ele coloca lá no meio. Honrar teu pai e mãe. Aí um dos textos. A ingratidão dos filhos do laço de família. Parece que o que mais incomodava o codificador, e vamos lembrar que ele era os olhos de Jesus encarnados. Kardec foi os olhos de Jesus. Era o Cristo andando pelas ruas de Paris. E o Cristo era Deus andando pelas vielas de Cafarnaum. Potencial de representação. E aí o codificador, ele bate nessa tecla. Ingratidão é o primeiro sintoma de má formação moral. Quem não sabe agradecer o que recebe das mãos alheias tem uma formação moral deficiente. Essa, cujos pais têm grandemente interesse em corrigi-la, mas de boa vontade, a colônia do Gregório está cheia. Né? De boas intenções, aliás. Só atenção. Porque a parte desses defeitos, e agora ele faz uma observação muito feliz. A parte desses defeitos, caprichosa, chorosa, teimosa, ela tem um coração de ouro. A primeira natureza. A primeira natureza. Expressão consagrada. Vejamos como se empenham para tirar essas pequenas nódoas, manchas, e conservar ao ouro a sua pureza. Semana passada, minha esposa descobriu um produto muito doido lá, pegou minha aliança e ela, vamos deixar as novinhas. Aí passa um algodãozinho, negócio lá, aí mostrou, nossa, é outra aliança. Um ano de uso só, estava brilhando. E o algodão estava preto, cheio de nódoa. A sujeira do ouro estava no algodão. Mas olha o que eu abro. Você vai convivendo com a pessoa e você não acredita que ela tem aqueles defeitos. Aquela aliança minha, eu estava com ela já há 1 ano e para mim ela estava limpa. Para mim ela brilhava. Eu só me dei conta que ela podia brilhar mais na hora que tirou as nódoas. Entendeu? Você acha que o seu filho é perfeito. Até que você se empenha para tirar as manchas. Aí quando você vê ele livre daquilo, nossa, olha, eu achava que ele era bonzinho, agora ele é bom. Agora sim. É mais ou menos o que ele está dizendo. E aí começa o estudo de caso. Kardec senta na mesa e a família vem e serve bolo para Kardec. Bolo francês, bem focado, bem requentado, né? E a menina senta na mesa para comer bolo. Isso aí é coisa de higiene, né, gente?
Porque tem educador da criança que mudou todo o conjunto do seu pensamento, sentando no chão para brincar com seus filhos. E Kardec foi tirar todo o conteúdo para esse texto maravilhoso, olhando a menina na mesa. Melhor momento para você estudar as tendências de um espírito recém-encarnado é vê-lo à mesa. Que mesa? Ninguém senta para comer junto mais. Então, primeira providência. Só ficar 4 dias. Isso, né? Você vai... Outro dia, eu vi alguém postou lá na internet, assim, né? A bateria do meu celular acabou por alguns momentos. Eu descobri que tem um povo estranho que mora aqui em casa. Até me chamou de filho. Então é mais ou menos assim. Primeiro, construir o hábito da refeição. Um hábito judaico. Primeiro, o último grande momento de Jesus com os discípulos foi volta de Maria. O sábado. 6 horas da tarde, mais ou menos, pôr do sol da sexta-feira, a judeusada fecha as portas, fecha a janela, senta todo mundo em volta de uma mesa, e o que eles fazem? Uma prece. Quem conduz essa prece? O pai ou a mãe? A mãe. A mãe. Começa o sábado, opa, agora a nossa vida é essencialmente espiritual. A mãe de pé, todo mundo à mesa. A mãe canta um salmo. E a criança vai assimilando aqui. Então começa o estudo de caso com a história do burro. É engraçadíssimo, porque aí você percebe assim, lógico, não projetar menos nossa inferioridade, mas você percebe indignação. Né? Indignação lá no nosso lar, o governador corta a alimentação, o Ulisses vai comentar, né? Falando quando eu disse sobre a famosa revolta da alimentação do nosso lar. Aí o modelo de cabeça, mas ele mandou cortar a alimentação na colônia? Aí eu disse, e aí a colônia conheceu a indignação dos justos. Aliás, a indignação dos mansos. Então aqui agora vocês vão conhecer a indignação de um manso. A indignação de Kardec com o caso do gênio. Primeira coisa, primeiro grande erro. A menina está lá inquieta, esbravejando, não falou obrigado para Kardec, e eles veem que Kardec falou sério. Ai, que vergonha que essa menina está passando aqui, ó, vexando o filho passa a gente, né? Só que quando a gente recebe o filho do moleque, tá o coxo para a mãe. Aí, aquele mau comportamento na mesa, a mãe quer mostrar para Kardec que é educadora. Olha, fulana, faz isso ou faz aquilo, ou não faça isso ou não faça aquilo, que você vai ganhar um bolo, Kardec. A gente imagina ele. Que bigodão dele, meu Deus do céu. Já começou errado. Olha a observação que ele faz. A tia, não, a gente tá falando de pai e mãe, vamos pro casamento da toda. Olha, gente, ficar quietinho no final da aulinha, a tia vai estar. Já valeu muito. Comportar direitinho no final do mês, não fazer uma excursão. Olha o que ele vai falar. E a criança se constrange. Ela faz. Contrafeita. Está feliz com aquilo. Não por razão. Não por reflexão. Não por lucidez. Mas tendo em vista satisfazer um desejo sensual que a guiou. Olha, sensual vem de sensualidade, vem de sensação. Ela quer satisfazer uma sensação, o gosto do doce. Ela faz por isso. Sem isso, ela não faz. Esse coração está evangelizado? Não. Esse coração foi comprado. Comprado. E nós não somos negociantes, representantes comerciais do Cristo. Porque o Cristo não quer que a gente compre corações. Não é isso. Essa não é a coisa. Que aguilhou, aguilhão, porque de fato aquele vício
por vício de só fazer o que convém, isso é, gente, um aguilhão, um espinho na carne de Paulo. Isso é ferida moral. Essa criança está gordinha, está corada, enferma. Se uma criança só faz alguma coisa de bom, ou não faz algo de errado com base na chantagem, a criança enferma, doente. Faz isso, ou darei teu bolo para outro. Olha, se você não estudar, eu vou pegar o celular que eu te dei e vou dar pro vizinho. Um grande educador, né? É assim, não é? Isso, ó. Faz isso na próxima encarnação. Tinha um livrinho, com todo o respeito, se não me engano, do Roque Jacinto, do Grilo Perneta, né? Grilo Perneta, a gente tem que saber trabalhar ele. Os livros do Roque Jacinto, a gente tem que saber trabalhar. O Grilo Perneta, eu lembro que eu li aquilo, eu fiquei assustadíssimo. O primeiro livro espírito que a gente lê, né? Fiquei assustadíssimo. Toda vez que eu tinha um impulso de correr, eu vou nascer sem perna. Pulava e depois reencarnava. Que é assim, é um fato que não pode, é isso ser instrumento de contenção. Não pode. Porque Jesus não é um freio para o mal. Jesus é um acelerador para o bem. Nós criamos na mentalidade do movimento espírita o medo das trevas. Ah, menino, você fica comportado, senão de noite você vai ter pesadelo. Os irmãos infelizmente. E aí a gente trabalha na casa espírita por medo das trevas, por medo de ficar desequilibrado, por medo de ir para o sanatório, por medo de... E não por amor ao bem. Não culto à luz. Acaba sendo um culto às trevas. Como se as sombras fossem mais poderosas que Deus. Ó, faz isso ou darei seu bolo para outro. Faz isso ou você vai reencarnar sem terra. Faz isso ou você... Ó, salientando os prejuízos, né? A criança fará isso que se lhe manda, não só para ter, mas para que o outro não tenha. Ela vai fazer, mas é egoísmo. Ah, você vai reencarnar sem perna. O medo dela não é reencarnar sem perna, o medo dela é reencarnar sem perna entre crianças com perna. Porque se falasse para ela, todo mundo vai reencarnar sem perna, não tá bom. Atento a essas coisas. E outro erro. Dá esse bolo a outra criança que eu te darei depois do mês. Acho que um irmãozinho, um priminho, estava lá. E aí a fatia dela tinha uma cereja maior. E o menino, eu quero. E o pai queria que o outro parasse de chorar, porque a gente é assim. Então a gente cede à pressão do filho porque não aguenta mais o choro e a birra. A gente quer se ver livre do problema. Não, mas dá para o seu priminho esse pedaço com a cereja, depois eu te dou outro, é compensação. Você não vai sair do prejuízo. E aí cresce uns adultos que não gostam de levar prejuízo. Não gostam de levar prejuízo. Não gostam de perder. Aí fica, ó, suscetível à famosa teologia da prosperidade, né? Alguns grupos religiosos têm. Ah, depois que eu fui para aquele grupo, minha empresa prosperou, meu câncer curou, meu carro estava enguiçado, consertou, minha mulher voltou para casa. Teologia da prosperidade. Isso é gente que não gosta de perder, não gosta de adoecer, não gosta de ficar desempregado. Quer sempre uma compensação. Deus tira algo e dá outra coisa. Às vezes tira tudo. Se for necessário, é só ler o livro de Jó. É só ler o livro de Jó, no Velho Testamento. Olha o que Kardec vai comentar. De maneira que a criança não se decide a ser generosa, senão quando está certa de nada perder. Espírita não gosta de perder.
Nossa, pelo amor de Deus, eu comecei naquele centro de tomar parte, eu mudar de centro. Depois que eu comecei lá, as coisas só andou para trás. É assim? Ser cristão no mundo é testemunhar serenidade e calma nos momentos de maior aflição. Isso, pelo menos, é o que ensina nosso Senhor Jesus Cristo. E continua isso de caso. Dar o bolo para o irmão caçula. Aí Kardec vai relatar esse caso, que é muito interessante. Porque tinha um irmãozinho que era o caçula. E o menino já tinha comido. E a menina estava fazendo bagunça. Aí a mãe quer que ela fique quietinha e fala assim: olha, se você não ficar quietinha, eu vou dar seu pedaço de bolo para o menino caçula, para o irmãozinho. A menina paga para ver. Criança paga para ver, inteligente, né? Não, dá para ficar quietinho. Doce, criança, né? A coisa. Aí a mãe, vendo a Kardec, né? Imagina que se Kardec não tivesse, ela não tinha feito nada disso. Tinha deixado a menina pronta. Tinha que mostrar que ela. Pega um pedaço de bolo e coloca um teatrinho. Coloca na frente do irmãozinho, para mostrar para a criança que ela não está blefando. Mas tá. Porque na verdade ela vai fazer isso, a menina vai, tá bom, fica quietinha, ela devolve. Não é assim? Só que o moleque, muito glutão, pega a colherzinha e faz o quê? Come o bolo. Na hora que ele faz, esse Kardec olha para a menina. Aí eu relato. Ele olha para a menina, Kardec descreve no texto ainda que a menina ficou vermelha. Olhou para o irmãozinho e se em vez de colher ela tivesse uma faca, a Karina e o Abel. Seria preciso não ser nem o pai nem a mãe para não ver o estrondo de cólera e de ódio que jorra de seus olhos. A semente foi lançada. Pode produzir bom, não? Sim, gente, olha. Pronto, ensinei ao irmão. Já deve ter a tendência, os dois já devem ter uma história, né? No passado, um perdeu a herança pro outro, um perdeu a esposa pro outro. Aí agora perdi o bolo, não, bolo não. Claro, o bolo eu fiz embora. Aí complicou, aí vai ter raiva de pobre. Olha, aí não funcionou, aí trouxe outro pedaço de bolo para mim. A menina continuou fazendo bagunça. Olha, não, irmão, não vai odiar demais o irmão. Se você não ficar quietinha, eu vou dar o seu pedaço de bolo pro menino pobre lá da rua. Que frutos dará mais tarde essa semente, quando mais idosa? Olha, deve estar lá na frente, né? Quando mais idosa, a criança fará a aplicação dessa moral em coisas mais sérias do que um bolo. Sabem-se todos os pensamentos que só esse fato pode fazer germinar nessa jovem cabeça? Vocês lembram do personagem Chico Anísio? Eu quero que o pobre se exploda. Essa é da minha época. Mais ou menos isso, eu quero que o pobre se exploda. Aí vai crescer, vai ser eleito para algum cargo público. Não, vai comer meu bolo, o bolo é só meu. Vai ficar com todo o dinheiro público para si. Você não sabe quem está ali. O esquecimento do passado é uma faca de dois gumes. Ele é terapêutico, porque se a gente lembrar, o ânimo abaixa. Por outro lado, ele traz, não por conta de Deus, mas por causa da dureza dos nossos corações, negligência. Porque a gente acredita que a criança é só criança, e não é. A infância é um estado transitório, momentâneo. Ali está um monarca, déspota. Ali está um general violento. Dá aula de história, gente. Sala de quinta série, eu comecei a dar aula de quinta série, ia dar aula do Napoleão Bonaparte. E eu pensava, e se o Napoleão estiver aqui? Ela falava bem, Napoleão.
estudo da personalidade dessa menina. Tendo em vista a natureza da maioria dos espíritos que se encarnam sobre a Terra, não pode senão se desenvolver sob essas influências, ao passo que seria preciso tentar descobrir os menores traços para abafá-las. Menores traços. Sabe o que se exige? Olhar e, portanto, presença. Presença. Vai brincar, porque a gente usa a brincadeira como um modo de ter um pouco de sossego da criança. Filho, vai brincar com seus amiguinhos e a gente vai fazer outra coisa. Entrar no Facebook. Né? Meu filho, vai brincar com seus coleguinhas, vai atrás. E sendo no banco disfarçado, fica ó, filmando. Como é que ela divide o brinquedo? Como é que ela reage à violência de um coleguinha? Filmar tudo. Ficar atento dos menores traços. Os evangelizadores da casa espírita não conhecem os evangelizados. Não brinca. A casa espírita não gosta de brincar, brincar lá fora. Aqui você vem estudar, não tem explica. Quando nasceu o bezerro feminino? Onde nasceu os personagens? Deixa a molecada brincar e observa. Primeiro dia da evangelização, brincadeira. Um monte de brinquedo, deixa eles brincar. Como a câmera daquela deu, né, pede autorização dos pais, depois em casa fica assistindo e anotando as reações. Já vi qual que é o problema dessa turminha. Egoísmo. Fazer todo o meu planejamento do semestre em cima disso. Já vi que a cólera, explosões de cólera das crianças. Os menores. Primeiro, os médicos da alma são os responsáveis pela evangelização da criança. Sendo os primeiros médicos da alma de seus filhos, deveriam estar instruídos, não só de seus deveres, mas dos meios de cumpri-los. Não basta ao médico saber que deve procurar curar, é preciso que saiba como deve fazer. Por isso, eu não acredito mais em evangelização da criança desconectada da evangelização dos pais. Se possível, no mesmo horário. E se possível ainda, junto com as crianças. Parece brincadeira, mas tem pai espírita que não sabe citar mais do que 4 discípulos de Jesus. Se você chegar e falar assim, me conta a história do cego de Betsaida, não sabe. Não sabe. Tem pai espírita, eu tenho ouvido isso, que ainda não sabe a diferença de João Batista e João Evangelista. Nós vamos ter uma aula hoje sobre os discípulos. Senta com as crianças, chama os pais sentam lá. Conversa, às vezes, horas. A minha irmã chega, irmã do coração, esses dias, domingo à tarde, a gente ficou umas 2 horas no telefone. Quase isso. E ela me contou, falou, Luiz, a gente ia fazer evangelização dos bebezinhos, aí precisava dos pais estarem segurando os bebezinhos. E quando a gente olhar, contando as histórias de Jesus, contando as perguntas de Jesus, os pais estavam chorando. Aí começou um outro projeto, evangelização no ventre. As gestantes sentam no chão, brinquedos, ou vai para a casa espírita para ser evangelizado e junto com ela, o bebezinho. Está na barriga. E nesse dia à tarde, eu e a Sheila, a gente começou a cogitar um outro lance, que eu acho que o seu Lúcio já está mexendo os pauzinhos. Evangelização pré-conceptiva. Quem lê o Missionários da Luz vai lembrar do Segismundo. Meses convivendo com os pais que iam receber. O espírito que está preparado para reencarnar já sendo evangelizado. Olha só. Pré-concepção. Sendo evangelizado, tocado, sensibilizado. Então, eu não acredito em evangelização da criança sem que antes os médicos, os cirurgiões morais estejam aptos para exercer essa medicina espiritual. Senão, charlatanismo. Devemos amparar o educador
a sua iniciativa. É por isso que frequentemente tomam um falso caminho. Estudar Evangelho na casa espírita, montar grupo de estudo do Evangelho. Durante a reunião da criança, fora da reunião da criança. O pai tem que ser evangelizado, senão não sabe lidar. Também recolhe nos erros dos seus filhos, tornados grandes, o fruto amargo de sua experiência, ou de uma ternura mal combinada. Olha só, ternura mal combinada. E a sociedade toda que isso recebe contra nós. Questão 625 dos Espíritos. Quem que é o modelo guia? Jesus. Se ele é o padrão, se ele é a referência ao paradigma, qual é o Espírito que melhor combinou a ternura e energia? Ele. Então, ele tem que ser a minha referência para que a minha ternura não seja mal combinada. Tenha mais ternura que energia, ou mais energia que ternura. A dose certa, a medida, quem dá é Jesus. Então, tem que conhecer Jesus, explorar Jesus, mergulhar na vida de Jesus, com profundidade. Essa é a proposta. Pode o Espiritismo remediar esse mal? Pelo novo ponto de vista sobre o qual faz encarar a missão e a responsabilidade dos pais. Tem uma mensagem no início do Evangelho do Espiritismo que se chama o ponto de vista, de onde se vê, a partir de onde se olha. É o lugar a partir do qual eu olho. Se eu estou no topo da montanha, eu vejo com mais amplidão. Se eu estou no fundo do vale, minha visão é restrita. Então, o processo de elevação dos padrões espirituais é indispensável para que o nosso ponto de vista se alargue, se amplie, fazendo conhecer a fonte das qualidades inatas, que são más, o estudo das experiências humanas, mostrando-lhes a ação que se pode exercer sobre os espíritos encarnados e desencarnados. Os espíritos influenciam na nossa vida? Frequentemente são eles que nos dirigem. Dando-lhes a fé inabalável que sanciona os deveres. Fé, olha só, como o pessoal agora está entusiasmadíssimo com 7 minutos por semana, né? A gente está fazendo lá no ser. O Haroldo apresentou a etimologia da palavra fé, né? De origem do grego, fides, né? Aliás, fides em latim, pistes em grego, emuná em hebraico. Quer dizer fidelidade. Está Kardec no século XIX falando isso, ó. Dando-lhes a fé inabalável, que são seus deveres. Só cumpre o dever quem mantém fidelidade aos compromissos evangélicos. Não oscila. Firma o golpe e segue. Ciência da evolução moral não é uma ciência acadêmica. Aliás, a academia menospreza esses conceitos. Um dia compreender-se-á que esse ramo da educação, que não é valorizado, tem seus princípios, suas regras, como a educação intelectual. Em uma palavra, é uma verdadeira ciência. Agora a maioria das universidades estão adotando o Enem. Então tem que dar uma formação competente para o meu filho dar conta do Enem. Uma formação interdisciplinar, estimular a leitura, né, dos clássicos. A educação, gente, ela deve existir, mas ela é secundária. Me desculpem, né, quem prioriza isso, mas é secundária. Sem instrução intelectual. Estamos falando de formação moral. E isso só existe no Evangelho. Só existe no Evangelho. Essa é a ciência superior. E agora, para a gente fechar, está no horário? Oi? Tá bem, tá indo bem. E agora nós vamos num ponto central. Quando nós falamos em Evangelho, é necessário pegar a linha mestra. Aqueles pontos que conduzem todo o trabalho. Então, o que eu vou apresentar para vocês agora, nesse slide, é a estrutura de alicerce, de base, de fundação, para qualquer
planejamento de educação, seja na casa espírita, seja no lar. Qualquer programa de formação da essência moral de um espírito deve passar por esses 3 princípios. O estudo do Livro dos Espíritos, principalmente o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é claro em afirmar que a moral superior, a moral que desce dos altiplanos para a vida humana, ela surge com a palavra de Moisés e os 10 mandamentos, os 10 princípios da evolução espiritual. Só que o senhor irmão Abreu, ele pega os 10 mandamentos e analisa da seguinte maneira: 7 deles têm um caráter negativo, não no sentido pejorativo, não. Negativo porque é uma proposta de negação, negar o mundo. Não matarás, não cobiçarás o ar, a propriedade do seu semelhante, não cobiçarás a mulher próxima, não utilizará o santo nome de Deus em vão, não. Mas tem 3 mandamentos que são afirmativos. Faça. Então 7, não faça. E 3, faça. Quando nós formamos um programa educacional para os nossos filhos ou para os nossos evangelizantes da casa espírita, fundamentado só nos 7 negativos, nós acabamos reforçando ou reafirmando os vícios. Então é aquela educação pesada em que a gente fica falando: não mata, não mata, não mata, não mata. Aí constantemente o menino fica lembrando no inconsciente que já matou, que já matou, que já matou. E a gente não pode fixar caracteres transcorridos. A gente tem que voltar o olhar da criança para a vida superior. Lembra a casa mental, o caldeirado, lá no mundo maior? Porão da individualidade, onde a gente se encontra, isso aí, isso aí é transitório, vai passar. A gente tem que levar, conduzir a mente da criança para o 3º andar superior, o das ideias divinas. E aí nós temos que voltar a formação do quadro para as 3 leis afirmativas. Vocês devem estar curiosos para saber quais são. Alguns já até enumerou os 10 mandamentos para descobrir. Então vamos lá? Primeira delas. Nós pegamos um texto, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas fizemos menção a Deuteronômio, que é o livro de Moisés que vai revisitar Gênesis. Que vai revisitar Êxodo. Então, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Resume-se o mandamento que está em Deuteronômio: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e entendimento, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro princípio para a formação do espírito imortal. Por quê? Aí você tem que conhecer um pouco da história hebraica, O Egito é aquele lugar que aprisionou por mais de 4 séculos toda a comunidade hebraica. Então, Egito é sinônimo de escravidão. E essa escravidão é associada ao politeísmo egípcio, culto a vários deuses. E deuses zoantropomórficos, deuses metade homem e metade animal. Então a nossa essência humana ainda tem um pé na animalidade. Sentidos, sensações. O Egito representa a nossa escravidão, a retaguarda da animalidade. E todos os deuses humanos de pedra que
herdeiros, e aos quais nós nos escravizamos. Vamos lá? Títulos. Cargos, cargo político, cargo acadêmico, cargo empresarial. Bourdieu, pensador francês, fala da distinção. Todas as formas de distinção social. Títulos. Posses, carros, casas, joias, aparelhos eletrônicos. Eu tenho um desapego danado. Ladrão entrou na minha casa, roubou todas as joias da família, eu nem liguei. Aí o celular, o iPhone cai na privada. Saiu o próximo iPhone, eu tenho que trocar, ilustrando ele. Isso é culto aos deuses de pedra. Isso é culto aos deuses estrangeiros. Nós ainda somos politeístas. Porque uma coisa é agregar Deus, Pai, espiritual, ao panteão de deuses humanos. E outra coisa é quebrar, rachar todas as imagens de ídolos humanos e cultuar apenas um Deus. Evangelizar é ensinar o culto monoteísta. Aí vai ensinar 10 mandamentos para a criança da casa espírita e a decorar. Olha lá, repete com a tia. Dá folhinha, antigamente era biografada, né? Agora é impressa, digitada, né? Não, eu fiz isso. Isso dessa época. E aí dá para a criança. Não é isso. É ensinar a criança a fazer a conexão. Porque senão fica parecendo que era um equívoco do passado. Os gregos tinham os deuses do Olimpo, os egípcios tinham os deuses raízes. Filho, filha, hoje nós cultuamos outros deuses. Você passa na frente de uma concessionária e aquilo é um altar. É um templo. E o pai para na frente e a criança vê o olhinho brilhando. Trocou o carro ano passado. Olha só o perigo. Janeiro agora eu troquei o carro. Peguei 1.0, só que mais novinho. Aí troquei o carro. Aí fiquei tão empolgado com o cheiro de novo no carro. Próximo eu vou pegar 1.8. Vou trocar o palio, vou pensando em comprar um novo. Quando eu percebi, olha o que é o culto a deuses humanos. Eu estava no site da Fiat, no Monte o seu carro, escolhendo o meu dobrô. Deu 80 mil. Aí eu lembrei que eu não tenho 80 mil. Se eu vender o meu, eu tenho que arrumar mais 40 e tantos. Eu falei, gente, isso é culto a deuses humanos. Isso é politeísmo, é idolatria. Quando eu estava de joelhos, dobrado, louvando um Deus de lata. De lata. Não devia estar preparando palestras aqui. Tive que ficar de madrugada. Nós estamos ensinando as crianças a não cultuarem deuses terrenos. Nós estamos ensinando elas a abolirem, a quebrarem todas as imagens de pedra, celular. Cuidado, que criança é bem literal, viu, gente? Chega com um martelo, pai, vou quebrar seu celular. É um Deus humano. Cuidado, gente. Se der uma faca, as guias, os molequinhos encerravam o tênis mesmo. Tem cuidado. Mas se você conseguir conduzir o espírito infantil para algum nível de abstração, ele vai entender isso. Ele vai entender. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e entendimento. Coração e entendimento. Amar a Deus pela racionalidade, pelo estudo interpretativo, mensagem celeste,
mas sobretudo amar a Deus pela vivência de sentimentos nobres. Meu filho, minha filha, você cultua os deuses de lata, com uma flanela lustrando a lataria do carro. Agora, o Deus espiritual, você cultua amando a criação dele. Amém. Tomar cuidado com a convivência. Só há um Deus. Eu fico emocionado quando eu falo, e eu faço questão de falar em hebraico, longe de qualquer exibicionismo, que é o Shema. Shema Israel, ouve Israel. Israel é toda a comunidade de espíritos despertos para as luzes espirituais. Estejam esses israelenses ou israelitas na casa espírita, na igreja católica ou numa sinagoga. Ouve Israel, Adonai Elohim, Deus é um. Adonai Echad, Deus é único, indivisível. Não existe concorrência para Deus. Pergunta é: nós estamos formando nossas crianças segundo esse princípio monoteísta? A mensagem mais importante de Moisés, 6.000 anos depois quase, 3.000 anos depois quase, nós não assimilamos. Que a mensagem é Deus único. Então, você já sabe a primeira coisa ensinada no programa da evangelização: o culto a um Deus espiritual e único. Bom, rápido, viu, gente? Porque já tem criança amando mais os deuses da terra que os pais da terra. Que dirá o Pai Celeste. Segundo, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7. Toda a evolução humana é em ciclos. Ciclos. A chavua, a semana judaica, é feita de 7 dias. 6 de atividade intensa e 1 de introspecção, reflexão e programa e projeto. O descanso, na verdade, é um momento da pausa para avaliar o ciclo de 6 dias transcorrido e programar, projetar os próximos 6. Então, o 7º dia, o senhor Honório falava isso demais, o 7º dia não é o dia do descanso. O 7º dia é o dia em que você pausa para cultuar o trabalho. Esse 7º dia, esse sábado, pode ser a minha quarta-feira, a quinta, a sexta. Pode ser que eu trabalhei o dia inteiro, 8 horas de trabalho. Saí do serviço, dou uma pausa de 1 hora e meia, vou na casa espírita para avaliar o dia de trabalho e programar o meu dia seguinte. Hoje eu impliquei com o meu colega, briguei com o meu patrão, mas amanhã. Santo Agostinho vai falar isso, questão 919 no Livro dos Espíritos. Antes de dormir, o que você faz? 7º dia, pausa. O que você faz? Avalia o dia transcorrido e programa o dia que vai se iniciar. O sábado é isso. Por que o judeu nem varre a cara? Não é isso. É que ele percebe que tem uma coisa mais importante que varrer a casa física, que é varrer a casa mental. Então ele reúne com a família e fala: vamos avaliar a semana transcorrida e preparar a próxima? Aí vai para a sinagoga. Nesse exato momento, nós estamos cultuando, lembrando, honrando o dia de sábado. A necessidade inadiável de pausar a movimentação física para que flua a movimentação espiritual. Isso é honrar o dia de sábado.
Nós, sempre vamos fazer a perguntinha do I. Nós estamos ensinando nossas crianças a imporem a si mesmas. Nós estamos ensinando a meditação, a reflexão, a ponderação, o descanso mental associado ao trabalho mental. Estamos? Você já sabe com quantas horas que a necessidade da pausa espiritual. Depois, honrai a vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Honrar o vosso pai e vossa mãe é conceber, compreender e assimilar o conceito da reencarnação. Quem honra o pai e a mãe reconhece que reencarnar era necessário e importantíssimo, e que isso só ocorreu graças ao Senhor. E que sem reencarnação não existe vida futura, não na companhia de Deus. E aí esse culto, o que é culto? É valorização. Esse culto à reencarnação, a multiplicidade das existências, que se concentra no amor filial, acaba se estendendo a todos que me precedem na primeira existência. Porque eu posso ser um espírito imortal, mas nessa existência, em 2015, eu sou inexperiente. Viver no mundo do século XXI, eu ainda não sei, reencarnando agora. Eu vivi no mundo do século XX. Nesse eu sou novato. Eles são veteranos. Já tem 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos de experiência na minha frente. Eles sabem lidar com isso. Respeito. E aí esse respeito que a gente tem pelo veterano na existência física, por sua vez, e aí é o ponto máximo, vai se estender ao veterano espiritual, ao espírito em maior dose ou carga de experiências morais, vividas e bem vividas. É o culto ao ancião. Por que nós temos tanto atrito entre a moçada que está iniciando o movimento espírita e o veterano? Porque no Ocidente não se valoriza o ancião. Não se valoriza o ancião. Levantar, senta aqui. Pegar na mão, beijar na mão. Eu sou um espírito velho, mas ele reencarnou para mim. Olha só, Saulo, no livro Paulo e Estevão, estava o demônio perseguindo, prendendo, batendo. Mas na hora que Gamaliel chegou para ele e falou assim: meu filho, você vai libertar Pedro e João. Ah, não, meu filho, eu estou te pedindo uma vez só. Aquele demônio que era Saulo de Tarso, antes da conversão, obedeceu a experiência de Gamaliel. Respeitar o ancião. Tem que ensinar isso. Quem antecede? Se a reencarnação é uma bênção, todos aqueles que me precederam nessa encarnação, eu devo respeitar. Respeitar, amar, considerar e obedecer. Ah, mas Paulo foi visitar o pai dele, depois de convertido, o pai mandou ele negar Jesus. É porque tem um ancião, né? O pai mandou ele negar. Olha, pai, eu te respeito profundamente, mas Jesus é um ancião maior que o senhor. Então, respeito a ele. Existe essa gradação. Entendeu? E aí a gente conclui, gente. Encerramos com uma experiência que Kardec teve com o movimento espírita de Bordeaux, lindíssima. Está lá na Rede Espírita de 1861, que é quando, numa reunião dessa, uma criança chamada Joseph Sabot
levantou e leu para Kardec um discurso que ela havia escrito em homenagem a Kardec. E nesse discursozinho, que está lá na Revista Espírita, nós vamos encontrar os 3 mandamentos afirmativos que devem conduzir a educação da criança. Então a gente percebe, pelo discurso dela, que o pai trabalhou bem. Olha só, eis o pequeno discurso do nosso jovenzinho Joseph Sabu, que ficaria muito desgostoso se não clicássemos. Allan Kardec. A criança é tão desvalorizada às vezes, a gente dá um espaço tão pequenininho. Olha a preocupação de Kardec em valorizar a iniciativa infantil como um reforço, como um alimento para o ânimo, para o otimismo, para a vontade de trabalhar. Publicou um texto para uma criança de 7 anos na Revista Espírita e imortalizou ela. Mas ainda não damos espaço para a criança no jornalzinho da casa. Kardec publicou um texto para uma criança de 7 anos na Revista Espírita. E olha o texto. Senhor Allan Kardec, Senhor Allan Kardec, permiti a mais jovem de vossas crianças espíritas vir hoje, dia, para sempre gravar em nossos corações, vos exprimir a alegria causada por vossa estada entre nós. Essa é a linguagem de criança do século XIX, quando se lia. Não tinha VC, TBM, não tinha essas coisas, não sabia escrever. Ainda estou na infância. Ao pulo gato, o segredo do sucesso. Mas meu pai me ensinou. O que o pai ensinou? Os 3 mandamentos afirmativos. Que são os espíritos que se manifestam a nós. A docilidade com que devemos seguir seus conselhos. A docilidade com que devemos seguir os seus conselhos. Como é que os conselhos dos espíritos se manifestam entre os encarnados? Principalmente através da letra santa. Então, habituar, construir hábito, que ensinar ali é construir hábito. Habituar a criança à leitura de um livro espírita e ao estudo compartilhado dessa obra é habituá-la a submeter-se ao conselho dos espíritos. E isso é culto ao sábado. É honrar o sábado. É ensinar a criança a importância da pausa. Da pausa espiritual em torno dos conselhos dos bons espíritos. E em alguns anos, se Deus o julgar conveniente, entre vírgulas, ele vai dizer algo que ele vai fazer, mas coloca entre vírgulas, se Deus permitir. Acima da vontade humana, reina, impera a vontade de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração inteiro. Se Deus julgar conveniente, também quero, sobre os vossos auspícios, tornar-me indigno e fervoroso apóstolo do Espiritismo, sempre submisso ao vosso saber e à vossa experiência. Honrar pai e mãe e todos os anciãos. Sempre submisso aos conselhos, à experiência, à vivência do ancião. Em recompensa por essas breves palavras ditadas por meu coraçãozinho, conceder-lhe-eis um beijo que não vos ouso pedir. Nós encerramos aqui, enviando ao professor Allan Kardec um beijo amoroso de crianças espirituais que a gente não ousa pedir. Muito obrigado.